Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigada, Fabimar. Então, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar nossa sessão de julgamento do dia 3 de dezembro de 2020, período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Bom, deixa eu pegar aqui a nossa pauta, onde a gente parou. A gente chegou a julgar... A gente não julgou esses processos aqui, o item 114, 115, 116, a sequência do que está faltando são esses processos aí. Então, o 114 é da doutora Fernanda, Aparício Claudino. E quem tiver também processo mais simples, intempestivo, eu tenho um intempestivo também, que dá para a gente julgar rapidinho, tá? Tenho 2. Tem? Então, a gente pode ir para esses. Aí eu só tenho que abrir aqui para saber qual o meu que é intempestivo. O 121 e o 134. Vocês já querem ir para o do Kleber? Fernanda está congelada. Não, tá não. Ligatura? Tá não. Eu ia para o 114, 115, 116, só que aí o Dr. Kleber disse que tem 2 intempestivos. Eu tenho um super fácil que o contribuinte pede a desistência, inclusive. Então vamos para esses primeiro logo, então? O que vocês acham? O Qual 149, meu. Qual? 149. 149. Eu só tenho que tomar cuidado para escrever o dia aqui. 149 agora, Maurício? É porque ele disse que tem um que é desistência, é não conhecer do recurso, provavelmente, né? 149, Hussein Ali Jaber. Isso. Eu peço, por gentileza, que vocês deem uma olhada nas folhas 201 a 215, que ele expressamente renuncia ao questionamento dos créditos tributários pelas vias administrativas, e ele ingressou com uma ação judicial, ação ordinária 500-2825, 56-2019, 404-7002, em trâmite perante a segunda vara federal de Foz do Iguaçu. Ele expressamente pede a renúncia, né? Ele renuncia expressamente. E aí eu aplico a súmula CARF número 1 e voto pelo arquivamento do feito. É como voto. Não está conhecendo e faz a concomitância, né? Isso. Tá. Alguém tem algum questionamento? Quer verificar os autos? Eu só não tenho certeza se o motivo do não conhecimento é a concomitância nesse caso. Ele pediu a desistência, né, também. Não, pois ou o pedido de desistência, porque para ser a concomitância tem que estar comprovada nos autos. Agora, se ele só chega e diz, olha, estou desistindo porque entrei com uma ação e a gente não checou a concomitância, aí o motivo deixa de ser a concomitância que não foi verificada, passa a ser apenas o pedido dele, a desistência. Então, eu não sei se tem a concomitância nos autos. Então vamos votar pelo arquivamento do feito em razão do pedido dele, pronto. Isso. Pronto. Então é não conhecer do recurso. Isso. Renúncia do recurso. Renúncia do recurso. Face da renúncia, né? Eu nem vou colocar isso, é só não conhecer aqui. Isso. Então, beleza. Tá. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 149, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Kleber, os intempestivos. 121, primeiro. A gente está pulando aqui, tá? Mas vamos tentar salvar aí da extraordinária. 121. Rubens Garcia Martinez. Partindo direto para o voto, ele alegou tempestividade.
O contribuinte alega, de acordo com o documento folha 17, que foi intimado em 8 de 5 de 2012 e apresentou o recurso em 22 de 5 de 2012, portanto, tempestivo. Ocorre que o documento apresentado refere-se ao recebimento de uma cópia do resultado do julgamento, pois a intimação já havia sido feita anteriormente e não consta alegação de invalidade dessa intimação. Consta nos autos que o contribuinte foi intimado da decisão recorrida por edital, né? Tá aí, o início da contagem do prazo hora questionado se deu conforme edital no dia 28 de 9 de 2011, quinta-feira, restando seu tempo final no dia 28 de 11 de 2011, sexta-feira. Com tudo mencionado, recurso somente foi interposto no dia 22 de maio de 2012, foi em 2011 e 2012, processo digital número tal, revelando-se notoriamente extemporâneo. Por outro lado, tem as demais matérias não vão ser conhecidas. Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso interposto, apreciando-se apenas a preliminar de tempestividade nele suscitada para, nessa parte conhecida, negar-lhe provimento. Ele alega o que em relação à tempestividade dele? É porque quase um ano depois ele chegou lá e pediu uma cópia. Aí esse pedido de cópia que está anexado lá, depois deram a cópia, ele disse que ali foi intimado ali. Ele alega que a intimação dele se deu com a cópia do processo. Com a cópia do processo, mas se deu foi por edital um ano antes. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas a preliminar de tempestividade nele suscitada, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. 134 agora. Então, para na parte conhecida, negar. Deixa eu só anotar aqui o dia aqui. Dia 3 de 12. Pode ir indo, vai indo. Qual que é o próximo? 134. CID-DEI. Preliminar de tempestividade, né, que já partindo por voto. O contribuinte apenas alega que o recurso deve ser recebido pelo CARF por ter sido protocolado tempestivamente, sem, no entanto, comprovar a ocorrência de algum suposto fato impeditivo para sua interposição tempestiva. Consta nos autos que o contribuinte foi intimado da decisão recorrida, intimação do resultado de julgamento número 13 de 2005, processo digital número tal, por via postal com recebimento datado de 11 de 2 de 2005, quarta-feira. Isso aqui é aquele consulta de rastreamento dos Correios, que pode ter uma diferença, mas a diferença aqui é muito grande, né? O contribuinte também solicitou cópia do processo 5 de 2 de 2015, na qual constava o resultado do julgamento e o relatório de remessa do resultado. Logo, o início da contagem do prazo hora questionado se deu no dia 12 de 2 de 2015, quinta-feira, restando seu tempo final no dia 13 de 3 de 2015, sexta-feira. Com tudo mencionado, o recurso somente foi interposto no dia 26 de 3. Então, vencido no dia 13 de 3, ele no dia 26. Eventual diferença aí desse remessa do Correio, se for 1 ou 2 dias, mesmo assim não tem jeito, né? Processo digital de folha tal, revelando-se notoriamente temporâneo. Então, no mesmo sentido, eu conheço parcialmente o recurso, apreciando-lhe apenas a preliminar de tempestividade nele suscitada, para nessa parte conhecida negar-lhe provimento. Ok. Algum questionamento? Posso falar? Pode, Paulo. Então não tem AR nos autos, é isso, na intimação? Eu ia falar isso. Tem não. O parte é literal. Tem que ter comprovante de recebimento do AR no domicílio. Alguém tem que assinar no domicílio, entendeu? Se não tem essa assinatura, eu entendo que não tem a comprovação da intimação válida, entendeu? Mas eu estou dizendo aqui que ele tirou cópia do processo também, 5 de 2 de 2015. Ele solicitou cópia do processo, na qual constava o resultado do julgamento. Ou seja, ainda assim teve uma ciência no dia 5. Essa ciência aí no PAF... Cópia de processo tem ciência.
Sim, mas não tem essa previsão, não. Tem outras previsões lá de acesso eletrônico e tal. Mas tem umas vistas de processo que tem o termo de ciência junto com A ela. vista de processo é ciência pessoal, doutor Paulo. Mas eu termo de vista, cópia do processo. Irrestritamente, entendeu? Não, tem uns termos de vista, cópia do processo que vale como ciência. Que a própria pessoa escreve lá que está ciente do conteúdo. Tem que ver se tem isso nesse processo. Sim, mas é aquela discussão que a gente teve, foi o advogado ou o contribuinte pessoalmente? Porque a intimação tem que ser pessoal, né? E aí a gente não sabe se a procuração do advogado dá poderes para receber intimação. Dá. Muitas vezes o auto de infração é assinado pelo advogado, pelo contador com procuração. Claro que a procuração vai estar nos autos, mas ele pode receber por procuração, se tiver mandato. Bom, vocês querem checar lá no processo? É o item 134, Sidney Pereira. Isso, estou checando aqui. Fabimar está com o vídeo habilitado. É para ficar com o vídeo habilitado? Só estou avisando. Eu acho que ele não está conseguindo desabilitar. Não tem problema não, Fabimar. Para mim, ele está desabilitado. Tenta de novo, aperta, clica e desclica, que eu acho que vai. O pedido no dia 5 é assinado pelo procurador dele. Mas está claro aí, solicitação de cópia de documentos, né, que já constava o resultado do julgamento. Entra, o Fabimar, entra e sai, que você consegue desabilitar. Tá ok, presidente. Tem problema não. Então, qual é a folha que tá, doutor Kleber? Pedido de cópia. A gente para de discutir. É pedido de cópia na página 477. 477? Eu vou considerar o pedido de cópia, viu? Tá, e mesmo sendo esse pedido de cópia, tá intempestivo, não é isso? Tá intempestivo. Tá. Tá ok. Aí você coloca lá no... Que nas duas, eu não vi no recurso, que eu não abri, que nas duas situações, considerando, acho que não sei se você colocou, doutor Kleber, para ficar mais tranquilo para o doutor Paulo, né? Que tanto numa situação quanto na outra estaria intempestivo. Isso, coloquei. Mais intempestivo ainda pela cópia. Isso. Então tá, aí então, doutor João, como vota? Está conhecendo parcialmente apenas em relação à alegação de tempestividade e negando o provimento. Acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu também acompanho. Então, item 134, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas da preliminar de tempestividade nele suscitada, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Maurício diz que tem um item também que é tranquilo. É o item 119, Maurício. Vamos para ele, então. Sheila, eu acho que o 119, senhora presidente, é rápido, assim. Nesse caso, é um recurso voluntário, folhas 28, em que a recorrente sustenta em síntese que é meeira inventariante e a legítima herdeira dos direitos do espólio de Eudimar Dimas Veri, pois o formal de partilha homologado transfere a ela os direitos ora pleiteados.
Aí pode os jogadores exigirem que a declaração do RPF seja apresentada em nome do espólio. No entanto, ainda que os valores sejam apresentados em nome do espólio, o direito à restituição permanece, pois os valores antecipadamente retidos são maiores que os apurados na declaração de ajuste, sendo, portanto, justa a restituição. Os direitos do espólio foram reclamados em ações trabalhistas pela própria inventariante Célia Regina Rizivé. Tá? Aí o recurso veio acompanhado de documentos referentes à decisão recorrida, ao formal de partilha e às ações trabalhistas citadas, folha 33. Né? Então, apresento questão de notificação do lançamento, que constitui crédito tributário de imposto de renda à pessoa física suplementar em face de Célia, referente a tiradores ocorridos no exercício de 2005, ano calendário 2004. A autuação alcançou um montante de 121 mil e poucos reais. E aí, na descrição, o que acontece? Ela lançou informações espólio nela, né, na declaração dela. E a memória o espaço em disco insuficiente. Vamos ver aqui. E aí a DRJ, folhas 22 a 24, deu provimento parcial à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido aí abaixo para vocês. Sobreveio a informação de folhas 39, na qual se manifestou a administração no seguinte sentido: trata-se do presente processo de lançamento de RPF suplementar relativo à compensação indevida de carnê-leão e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. De acordo com a decisão tal de folhas 19 e 20, o crédito tributário exigido foi totalmente cancelado e o presente processo foi encerrado por julgamento de impugnação. Posteriormente, em documento protocolizado em 11/1 de 2010, a contribuinte pleiteia a restituição de seu crédito recolhida maior. Tendo em vista o exposto, propõe a remessa dos autos a DIORT, SPOEQPIR de São Paulo, para análise quanto à petição supracitada do contribuinte para as demais providências cabíveis. E aí houve um despacho de encaminhamento, me perdoem, eu não coloquei a página aí, me perdoem, mas trata-se de processo encaminhado desta equipe para decisão acerca da existência de direito creditório pleiteado pela interessada, após decisão proferida pela terceira turma da DRJ, acórdão tal, na sessão de 2 de agosto de 2009. Da análise do processo, consta que em 11/1 de 2010, a interessada protocolou o recurso voluntário endereçado ao CARF, folhas 28, após a ciência da decisão em 17/12 de 2009. Verificou-se, no entanto, que não foi dado ao processo o encaminhamento correto, permanecendo na DERAT SPO e, posteriormente, na DERP SPO, em observância ao rito do processo administrativo fiscal estabelecido pelo Decreto 7235, especialmente o artigo 33, impõe-se a análise do recurso voluntário antes de qualquer providência por parte dessa equipe. Encaminhe-se este processo ao CARF para análise do recurso voluntário interposto pela interessada, folhas 28. Eu conheço do recurso parcialmente a minha proposta, deixando de conhecer a matéria relativa ao pedido de restituição, porque até então não tinha sido apreciado pela DRJ. E aí eu cito o entendimento da DRJ, justamente dizendo que a recorrente declarou em sua declaração de ajuste anual os rendimentos do espólio, decorrentes de reclamatória trabalhista, em que o próprio espólio figurava como reclamante, e ela não poderia ter feito isso. Né? Cito o entendimento da DRJ, não vou ler, aí cito, pessoal, o artigo 11 e o artigo 12, parágrafo 3º do decreto 3.000 de 99, que é o recurso, regulamento do imposto de renda à época vigente, e aí concluo que declarados rendimentos do espólio pela inventariana na declaração dela, afronta a legislação tributária acima citada. Diante do exposto, nego o provimento ao recurso na parte conhecida. É conforme. Ok, alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 119, Célia Regina Rizzi, acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Eu achei o meu intempestivo aqui, é o 142 da pauta. No 42? Não, peraí. Não é 142, 143. Vicente de Paulo Freitas Vieira.
Eu vou direto para o voto. Aqui, no caso concreto, o recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia 21/1/2013. É exatamente o caso do João, mais ou menos, que eu acho que ele contou um mês e isso era o mês de janeiro, que tem 31 dias, que era uma segunda-feira, conforme a R, aqui a gente tem a R de folha 141. Ocorre que, de acordo com o registro de protocolo de folha 143 dos autos, o presente recurso somente foi interposto em 22/2/2013, que era uma sexta-feira, depois de já transcorridos mais de 30 dias contados da intimação do contribuinte, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. Esclareça que o prazo para interposição do recurso findou-se em 20/2/2013, ou seja, ele interpôs no dia 22, portanto, está intempestivo. Se vocês quiserem fazer as contas, não teve feriado, mês de janeiro, fevereiro aí, no dia da entrega, que foi dia 22, ele entregou dia 22/2, que era uma sexta-feira, então ele está intempestivo, eu não estou conhecendo desse recurso. Quem quiser fazer os cálculos aí. Algum questionamento? Passou muitos dias, Chico? 2 dias. É o caso do João, que é em janeiro, mês de 31, ele entregou em fevereiro, só que foi no dia 22, ele foi cientificado dia 20, né? Então... Dia 20 de janeiro, dia 20, entregou dia 22, né? De 2013. Mas aí no dia 20 de janeiro de 2013, eles... 21 de janeiro de 2013, 21. Segunda-feira. Tá. 21 de janeiro era uma segunda-feira. Ele interpôs em 22 de fevereiro de 2013. O prazo venceu em 20/2/2013, quarta-feira. Ok. Doutor João, como vota? Acompanho. Não era carnaval, não, né, Sheila? Não. Carnaval foi no meio desse caminho, mas não foi no dia da entrega, não, do recurso. Não é nem na semana. Tá. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Me acompanha. Então, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Presidente, eu tenho um de intempestividade também, que é 166 da pauta. Samir. Certo. Opa. Ele é item da tarde mesmo, né? 166 da tarde, né? Letícia. Pode fazer o 166, ele é da tarde, né? Sim, eu estou confirmando aqui, 166. À tarde. Bom, nesse caso, a intimação do acórdão se deu em 17 de novembro de 2011, numa quinta-feira. Por sua vez, o recurso foi interposto no dia 21 de dezembro de 2011. Está naquelas folhas soltas do e-processo, sabe? Todavia, o prazo adquém para interposição do recurso seria 17 de dezembro de 2011, sábado, prorrogado até o dia 19 de dezembro, segunda-feira. E ele foi interposto só no dia 21. Eu olhei o calendário da época, parece-me que é alguma cidade do sul, eu vou confirmar, e não tem feriado. Então, eu deixei de conhecer.
Alguém tem algum questionamento? Como é que foi? Quantos dias ficou? Ficou bem tempestivo? 2 dias. 2 dias, igual o meu. Eu contei várias vezes, a gente... Eu também. Mas eu peço para alguém contar. Quer conferir, Wesley? Pode ser. Vamos lá. Qual é a data? Wesley é o conferidor oficial. Checador. Qual é a data, Letícia? A data que ele foi intimado, o AR, é de 17 de novembro. 17 de novembro de? 2011. 2011. 2011? Isso. 11. 2011. Novembro. E ele apresentou quando? 21 de dezembro de 2011. Daria aqui no dia 19. 2 dias. Exato. Okay. Intempestivo. Doutor João? Não conhecendo o recurso. Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 166, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. E aí, vamos seguir a ordem ou tem mais algum? Bom, seguindo a ordem aqui do que ficou para trás, tem um da Fernanda, item 114, Aparício Claudino. Abri aqui. Moléstia grave e rendimentos oriundos de aposentadoria. Trata-se de restituição de um imposto de renda retido na fonte, incidentes ao provento de aposentadoria oferidos pelo interessado durante o ano calendário de 97 até 2002. Ele alega ter direito à isenção, prevista por ser portador de moléstia grave. Me lembrei desse aqui. Ele foi intimado a apresentar um laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial e ele não se manifestou. Então, o pedido foi analisado pela autoridade administrativa da DRJ São Paulo e indeferido, uma vez que não teria sido apresentado o laudo oficial. Cientificado em 4 de 8 de 2009, apresentou manifestação de conformidade, alegando que ele havia, sim, apresentado o laudo médico emitido pela Secretaria de Estado da Saúde, confirmando ser portador de neoplasia maligna. Tendo em vista não constar dos autos referido ao laudo, nem ter sido apresentado juntamente com a manifestação de conformidade, ele novamente foi intimado e juntou aos autos o laudo médico subscrito pelo Dr. Arnaldo Fazuoli. Ocorre que, conforme ofício juntado ao processo, tal profissional, ou segundo, que é o Dr. Arnaldo, ele não estaria autorizado a emitir o laudo médico oficial. Em face disso, ele foi novamente intimado a se manifestar no prazo de 10 dias. Aí ele expressa seu inconformismo com a recusa do laudo, com a demora no atendimento do seu pleito, entende que são medidas protelatórias, ele é uma pessoa idosa, respira por meio de cilindro, enfim. A DRJ São Paulo, analisando tudo isso, manifestou-se no sentido de que, como todos sabem, para comprovar a moléstia, ele precisa apresentar um laudo médico oficial. E o laudo subscrito pelo Dr. Arnaldo Fazuoli, datado de 2003, não serviria, seria imprestável, porque o profissional não estaria autorizado a emitir o laudo médico. E depois disso, não teria sido juntado nenhum outro laudo. Aí, então, por isso foi indeferido, e ele sustenta novamente em sede de recurso voluntário ser portador de moléstia grave, comprovadamente, e que todos os documentos comprovariam, tá? Partindo para o meu voto, ponto de vista prático, e aí
esse caso realmente me deixou bastante desconfortável. Eu vou ler logo a partir do meu voto que está pintado de amarelo e aí explico para os senhores o caso concreto, assim. O único ponto que talvez gere divergência. A parte de amarelo do meu voto, eu trago toda a fundamentação de moléstia grave, que o colegiado já está cansado de saber e pacificar dos entendimentos. Mas, enfim, no caso em tela, verifica-se que o contribuinte apresenta documentação extensa, comprovando ser portador de moléstia grave, junto à radiografia, comprovante de hospital com tratamento da quimioterapia, relatório médico emitido por 2 médicos, atestando a sua condição de portador de moléstia grave. No entanto, não apresenta o laudo oficial assinado por profissional devidamente habilitado. Então, por isso, eu conheci e neguei provimento. Mas vamos lá, eu queria só a opinião dos senhores PC, João, que também já estão também mais experientes aí no assunto. Eu fiquei desconfortável pelo seguinte, não tenho dúvida nenhuma, pelo menos do que está juntado aos autos, dúvida zero que eu tenho que esse contribuinte ele é portador de moléstia grave e é portador no período, inclusive, objeto de análise, tá? Tem comprovação do hospital, dos gastos dele de quimioterapia, tem 2 laudos médicos, inclusive, o que me gerou desconforto foi o seguinte, primeiro o laudo médico juntado ao processo, para mim, ele seria um laudo médico oficial, porque é da Secretaria de Saúde, salvo engano, São Paulo. Eu vou olhar aqui qual é a folha. Mas, enfim, o primeiro laudo médico juntado, para mim, ele era prestável. Depois, me parece que a fiscalização verificou que o médico que teria assinado o laudo na Secretaria lá de Saúde, que ele não seria, não estaria com CRM válida, ou, enfim, ainda era residente, algo dessa natureza, eu não estou lembrada assim, mas, enfim, foi posteriormente, tá? Então, assim, o contribuinte juntou um laudo médico, juntou toda a documentação solicitada pela fiscalização, juntou a comprovação de quimioterapia, dos tratamentos de quimioterapia no hospital, tem lá, desde 96 a 97 também, diversos laudos de hospital, de médico, de cirurgião, mostrando lá que o cabra tem, tá, o câncer. E aí, posteriormente, muito depois que foi dito para ele que a pessoa que teria assinado o laudo médico, que seria o oficial, que é o primeiro, não seria um profissional competente é isso que eu vou só relembrar aqui os autos, se alguém já estiver vendo, ou porque o profissional já estava com a CRM cassado, Quer falar, PC, para me ajudar? Vocês devem ter visto aí, né? PC ligeira já olhou. Nós votamos há pouco tempo uma situação que eu acho que é bem semelhante a essa, que foi desqualificado o laudo pela entidade que supostamente teria emitido, que disse que o médico que aquele paciente não tinha registro dele no hospital. Então, tinha um laudo assinado por um médico que integrava o hospital na época e foi desqualificado, entendeu? Embora houvesse nos autos elementos de convicção de que o contribuinte tinha tido a doença grave. Tem ainda, né? Porque o câncer agora é considerado, para fins do imposto de renda, irremissível. Então, assim, eu acho que essa é a mesma situação. Eu já votei muito na primeira instância em situações semelhantes a essa, que principalmente em Minas Gerais, porque a fiscalização fez diligências lá para saber quem poderia emitir laudo médico oficial e passou a considerar todos aqueles que não eram emitidos por um órgão específico da prefeitura, né, se tratando de laudo da prefeitura. Esse caso aqui foi um laudo da prefeitura, tá? Eu neguei provimento, está negado provimento, mas eu gostaria de deixar muito claro, ainda mais que está sendo gravado, que eu estou extremamente desconfortável em negar provimento, porque para mim é muito claro que ele tem a neoplasia e que o CID está registrado. Como está lá claro que o CID faz parte da lista de portador de moléstia grave. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse contribuinte, ele é portador de moléstia grave, que ele tem o direito à isenção. Mas por estar de mãos atadas, me sinto de mãos atadas, realmente, como a gente está muito falando aqui, que a gente tem que cumprir o direito e não fazer a justiça. Mas, assim, nesse caso, eu acho que seria um direito dele, sim. Tá? E o laudo, só para ajudar, está na folha 68.
Secretaria de Estado de Saúde. Depois que foi dito que o profissional que assinou o laudo do serviço de saúde da prefeitura ou do estado, enfim, que ele não estaria habilitado. E aí o contribuinte já estava muito depois no decorrer do processo. Estou desconfortável. Neguei provimento, mas eu estou desconfortável. Eu pensei em pedir novamente, tanto que eu até pintei a possibilidade, em verificar a possibilidade de fazer uma diligência para novamente dar um prazo para esse contribuinte, para ele ter um laudo médico assinado por um profissional competente, porque foi no decorrer do processo que isso foi dito. Então, assim, ele está sendo extremamente prejudicado. Eu acho que ele teve muita oportunidade de trazer esse outro laudo, entendeu? Esse processo está transcorrendo há muito tempo. Aqui não tem a matrícula do servidor, né, do médico também, né? Tem a CRM, salvo engano. Só tem o CRM, mas não tem a matrícula dele como servidor da Secretaria de Saúde. Possivelmente deve ter sido por isso. Porque a gente já pegou um laudo que não tinha matrícula do médico. Por isso que eu estou de mãos atadas e neguei provimento, mas estou desconfortável, porque se a gente fosse buscar a verdade material, está claro. E assim, esse papel timbrado, na verdade é um papel impresso, né? É uma folha impressa. Talvez seja por isso mesmo, né? Então... Bom, enfim, eu sou muito crítica com essa coisa de impresso, de despesa médica, vocês sabem disso. Mas nesse caso, para mim, não tenho dúvida nenhuma de que ele tem. Se você olhar os documentos do processo, você vai ver que tem comprovação de hospital dele fazer quimioterapia, tem diversas despesas, tem radiografia, inclusive, por curiosidade minha pessoal, eu mandei até a fotozinha da radiografia que dá lá a neoplasia dele, só para ter a curiosidade de saber se se tratava de um tumor. E depois de ver se esse tumor estava dentro do rol. Esse segundo laudo que foi desqualificado, Paulo, você sabe o motivo? Porque ele foi assinado é particular, porque não é de secretaria de saúde. Foi assinado por um coordenador de saúde. O André Falzuoli, se for esse... Não, Márcio Cidade Gomes, coordenador de saúde. Ele está referendando ao laudo que foi feito na Secretaria de Saúde. Por isso que tem um que é particular... Está na folha 86. Tá o papel timbrado da Secretaria de Saúde. Está anotado aí. Um foi porque não foi para a Secretaria de Saúde, o outro foi porque o profissional não estava habilitado. Tá aí as folhas no meu voto. Aí esse coordenador de saúde reitera os termos desse laudo aí. Essa coordenadora de saúde. O Wesley queria falar, diga, Wesley. Vocês olharam os laudos, gente? Acho importante olhar. Vou ser bem objetivo, tentar ser bem objetivo aqui, né? O Dr. João sempre nos alerta, né, da questão que a gente não está aqui para fazer justiça e, de fato, nós temos que aplicar a lei, né, dentro dos limites que nos é possibilitado. Mas não raras vezes esse colegiado, aí, fazendo uma ressalva ao que o Paulo comentou, em processos, inclusive, de anos, décadas, nós tivemos o encaminhamento dentro do colegiado para fazer uma diligência a fim de verificar em situações como essa dos autos, porque, ao que tudo indica, como tudo bem colocado pela relatora, a moléstia grave permissível da isenção é inconteste. O que ele não preenche é o requisito necessário para a isenção. Eu acho que me parece que há uma fumaça de que há um laudo. São 3 documentos dessa Secretaria de Saúde. Desculpa te interromper, mas eu acho que não seria demais solicitar uma diligência para confirmar na Secretaria a validade desses 3 documentos. Pois é, e aí o que acontece? Só para finalizar, Sheila, muitas vezes esses contribuintes têm uma certa dificuldade, e aí a gente fala por acompanhar a vivência do dia a dia, né, de pessoas até próximas que têm essa dificuldade de entender que o laudo tem que ser oficial, tem que ir em determinadas localidades e ter esses deferimentos. Às vezes, em algumas regiões, elas não são tão simples de se obter. Não estou aqui dizendo que isso seria motivo para não deferir ou indeferir, mas como há muitas evidências no processo, inclusive da Secretaria de Saúde local, eu vejo que há uma possibilidade grande de nós abrirmos um processo de diligência para confirmar se o laudo, esse laudo, ele teria validade ou não,
né? Me parece que há aí uma dificuldade de compreensão sobre a validade. E segundo, ofertar também que o contribuinte possa renovar ou apresentar esse laudo técnico, né? Porque muitas vezes não há compreensão. Eu já entreguei tudo que a Receita me pediu, eu já fui na secretaria, aquele laudo ele teve a prejudicialidade, inclusive, dos resultados tidos, não sei se em diligências internas da secretaria, enfim, e aí, na cabeça do contribuinte, geralmente, ele está preenchendo todos os requisitos. Então, assim, eu acho que há essa formação de bom direito nesse caso específico aqui, que a gente possa definir uma diligência. Sheila, se você olhar na página 122, tem um relatório, um diagnóstico aí, tá? Por curiosidade, como eu disse, eu enviei esse relatório para um médico amigo para saber se se tratava de neoplasia. Isso, popularmente falando, é um tumor no reto, inclusive, me pareceu semelhante até porque minha mãe já teve esse tumor. Então, é um tumor no reto, ele está com o CID lá de isenção, tá? Dúvida zero. E, inclusive, no período que ele está solicitando o reconhecimento da moléstia grave. Ou seja, repito, dúvida zero de que esse contribuinte tenha moléstia grave, é portador de moléstia grave para o período mencionado. Por isso que coloquei neguei provimento porque me senti de mãos atadas, mas, repito, coloquei aí a possibilidade de diligência justamente por saber que, se negarmos, a gente está simplesmente dificultando a vida do contribuinte, que me parece que está claramente de boa fé e que, de fato, tem um bom direito. Só uma dúvida, a questão, a verba, ela é isenta? Sim, isso é inquestionável, que é de aposentadoria, isso é inquestionável. A única coisa que a gente está aqui em discussão é lá do médico oficial. Tá. João pediu a palavra, diga, João. Eu entendo, óbvio que eu entendo as questões humanitárias que estão por trás disso, da pessoa que está em coma, no caso da doutora Letícia, mas eu acho que o nosso trabalho aqui é abstrair disso. Uma vez até comentei aqui que eu evito, inclusive, de colocar valor nos meus votos, porque eu não estou votando por causa da dimensão, nem a dimensão econômica, nem a dimensão pessoal. A pergunta, doutora Fernanda, parece que já está respondida, é que existe o laudo emitido, laudo oficial válido, porque o laudo oficial existente foi afastado porque o signatário, em princípio, não teria capacidade, deve ter sido investigado isso. Não tem. Então, isso significa que deixou-se de cumprir o artigo 30 da Lei 9.250. Esse é o motivo pelo qual eu neguei. Sim, veja só, não é que tem direito à isenção quem possui moléstia grave. Tem direito à isenção quem possui moléstia grave e cumpre o artigo 30 da Lei 9.250. Veja que não basta um requisito, que é existir a moléstia grave. Tem também outro requisito. Eu discordo, com todo o respeito e ao seu conhecimento, e a discussão brilhante que o senhor sempre traz. O direito tem que ser atendido dois requisitos. Você tem que ser portador de moléstia grave, o qual se exige pela lei que se comprove através do laudo médico oficial e ser de aposentadoria. São dois requisitos legais. A aposentadoria está sendo indiscutível, não está em discussão. Ser portador de moléstia grave, faticamente, para mim, não tenho dúvida de que é. Mas, infelizmente, ele não conseguiu cumprir o requisito legal exigido, tá? Que é comprovar através do laudo médico oficial. Sendo que, ao que me parece, lendo o processo com muito cuidado, se vê que, de fato, ele estava acreditando que ele estava apresentando o laudo médico oficial. Ele foi na Secretaria de Saúde. Ele foi no órgão público. Só que, posteriormente, foi dito que o profissional que assinou não era competente para tal. Mas é isso, assim. Ele foi no órgão público ou ele falsificou esse documento? A questão... Se o documento é investigado e é afastado, ele tem que trazer provas de que a investigação foi ineficiente, por exemplo, ou trazer um outro documento válido. E eu discordo da senhora, além da questão da existência óbvia da moléstia e do rendimento de aposentadoria, pensão, reforma, também está escrito na lei que, para efeito tal, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido pelo Serviço Médico Oficial, etc, etc. Então, isso é um requisito legal, não é um requisito burocrático criado
pela administração tributária. Foi o Tá legislador. votado. Não, João, Tá votado. Não, rapidinho. Eu votei. Eu neguei provimento porque eu me sinto de mãos atadas. Eu só queria registrar o meu desconforto, mas está votado e eu neguei provimento porque não atendeu o requisito legal. A declaração da coordenadora, Celina, eu acho que foi isso que foi importante para... Essa declaração invalida completamente, é 86. Que ela escreve, eu tenho a honra de dirigir-me a Vossa Senhoria, atenção ao ofício, a Receita mandou um ofício para eles, para informar que determinei a instauração de procedimento de apuração preliminar pela portaria CSRM São Paulo, constante do processo tal, para apurar possível irregularidade ocorrida em relação à emissão de laudo médico pericial pelo médico Arnaldo, não sei o que, referente ao paciente, que está grifada, que está rabiscada, para fins de isenção de imposto de renda junto à Receita. No relatório apresentado pela Comissão de Apuração Preliminar, consta que o médico Arnaldo não tem atribuição de médico perito, nem está autorizado a emitir laudo médico pericial. Outros sim, informam que o NGA 50, PAN, LAPA e outras unidades de saúde tão somente emitem uma declaração conforme modelo anexo. Então, assim, ela... Está dizendo que o documento é falso, gente. Falso, então é isso. Eu já tô... Presidente, eu quero fazer uma questão de ordem. Vai, Wesley, pode falar. O documento ele pode até ser falso, mas ao que tudo indica aqui, nesse processo, e aí eu vou confiar em tudo que a relatora trouxe, peço mil desculpas a gente alongar no processo, mas quem se utiliza da rede pública, e aí eu não gostaria nem de comentar isso aqui, mas quem se utiliza da rede pública hoje, muitas vezes para conseguir um laudo médico pericial para questões de isenção, inclusive, se obriga, às vezes, a ter que arcar com valores. Porque tem médicos que cobram para poder emitir laudos médicos. E, às vezes, a pessoa, o paciente, na ansiedade de resolver o problema que ele tem, eu gostaria de... Eu acho completamente imprópria essa argumentação. Não, às vezes... Não, assim, quando eu entrei no colegiado, inclusive, nós tínhamos o Flaury, que era conselheiro da Fazenda, se utilizava de argumentos, inclusive até maiores para dar deferimentos para laudos médicos. Mas não vou levar essa a questão. A questão aqui é o seguinte, no meu ponto de vista desse processo aqui, eu acho que dá para fazer uma diligência e eu vou abrir divergência para a diligência, dadas as circunstâncias do processo. Eu só estou com uma dúvida. Desculpa, Wesley, pode continuar. Não é isso, é só fazer isso, porque o calvário que nós temos hoje em dia para conseguir um laudo médico não é pouco, pessoal, não é pouco. Eu só estou na seguinte dúvida, se eu estou lendo a mesma coisa que os senhores. Onde que está escrito que está dando indícios de que o laudo é falso? Porque o que eu estou lendo, está escrito a seguinte coisa. Consta que o médico, Dr. Arnaldo Fasuoli, tá? Ou seja, o médico está ratificando que ele é médico, tá? Não tem atribuição de médico perito, nem está autorizado a emitir laudo médico pericial. Onde que está aí algum indício de que o documento seja falso? O que eu estou lendo é, aquele médico, ele não pode emitir laudo pericial. Ok, tudo bem, entendido, e foi por isso que eu neguei. Mas onde aqui que está me mostrando, me dando indício de que o laudo é falso? Aí realmente eu não consegui captar. Eles falaram que os profissionais das unidades... Não, ele disse que este profissional emitem uma declaração conforme o modelo em anexo. E o laudo também está fora do modelo. O documento que eles emitem é outro. É outro documento que emite. A gente tem condição de botar esse processo. Seja a tese do Wesley pela diligência, seja... Já está votado, PC. Porque realmente já está votado, para mim já está votado. Eu só queria ter registrado desde o início o meu incômodo com esse processo. Já está exaustivamente registrado. Eu vou colocar em votação, gente. Muito rápido, desculpa, presidente, porque eu também estou ansiosa com o tempo. Aquele segundo laudo que você mesma alertou, ele não foi invalidado, né, de uma secretaria de saúde. Pelo que está escrito aqui, ela está invalidando, né? O segundo também. Não, só teve esse, eu não li o conteúdo, eu achei que a coordenadora de saúde estava endossando, mas não, ela está invalidando. Letícia, mas tem um segundo laudo
tá? Eu vou lhe dizer aqui qual é a folha. Tem um segundo laudo juntado por ele, mas não é de serviço, não é de prefeitura, não é serviço médico oficial. Tem um laudo de um profissional habilitado, tem tomografia e tem comprovação das sessões de quimioterapia. Tá? E aí, como eu disse, eu tive a curiosidade de pegar o laudo da neoplasia e só verificar, por curiosidade minha, se tratava de uma CID que esteja no rol de doenças que gozam do direito à isenção, e está. Se trata de câncer no reto, basicamente falando em linguagem popular, mas devido às questões legais, estou de mãos atadas e por isso neguei para comentar recurso. Ok. Doutor João. Eu acompanho a relatora. Doutor Wesley. Ela está negando, então, o provimento, né? Eu vou abrir a divergência, eu gostaria só de pontuar, Fernanda, que realmente você tem toda a razão quando você fala sobre os requisitos. Do meu ponto de vista, inclusive, é um direito declaratório que a Receita faz e não constitutivo. Quem determina a Constituição, se a pessoa reúne as condições para a isenção, é o médico, e quem determina se esses requisitos foram cumpridos é a Receita. Então, ela é um ato declaratório e não constitutivo do direito. Então, assim, do meu ponto de vista, nós, às vezes, temos que entender qual é o objeto de deferimento. Então, eu vou abrir divergência, reafirmo tudo que eu disse aqui sobre as alegações, fundamentos, porque realmente não é tão simples, às vezes, em algum momento, conseguir esses atos. Sei porque tive experiências próprias, de obter laudos médicos, infelizes, inclusive, mas também, claro, obviamente, não é fundamento para deferir ou indeferir, mas são elementos que são considerados quando o caso a caso do processo, que nesse caso, no meu ponto de vista, está mais que claro que a moléstia, a constituição do direito do recorrente existe, ele precisa somente do ato declaratório. Eu entendo que daria para intimá-lo, inclusive, para trazer um laudo médico oficial nesse contexto. Como já fizemos várias vezes aqui. Eu voto pela abrir divergência para a resolução, presidente. Ok. Doutor Kleber. Acompanhe a relatora. Doutor Paulo. Eu acompanho a relatora e ressalto que raros são os casos em que a gente nega o direito à isenção de moléstia grave, que não esteja o processo instruído com farta documentação comprobatória da situação fática da doença. Seguindo essa linha da proposta de diligência, todos querem passar em diligência a partir de agora, entendeu? Não acho razoável. Essa prova tem que vir constituída pelo contribuinte. Doutora Letícia. Ok, doutor Paulo, obrigada. Doutora Letícia? Eu voto com a relatora porque foi oportunizada a ele trazer esse laudo e também por razão até de segurança jurídica, conforme mencionado pelo Paulo. Doutor Maurício? Eu acompanho a relatora também. Eu acompanho a relatora. Então, item 114, acordo aos membros do colegiado por maioria de votos em negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha, que votou por converter o julgamento em diligência. Próximo item é o 115. Marcelo Ferreira, também da doutora Fernanda. Se alguém já tiver também algum mais fácil e quiser antecipando, tá? Pode sugerir. Comissão de Rendimentos Tributáveis. Foi lançada contra ele a omissão de rendimentos, exercício 2005 no calendário 2004, no valor de 17.651, mais juros e multa e juros calculados até 29 de 6 de 2007. A origem foi a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, conforme a descrição dos fatos em enquadramento legal folha 4. Ele foi cientificado do lançamento, afirmou que deixou de incluir na declaração de ajuste parte dos aluguéis recebidos pela Closet House, por ser proprietário de apenas 1/3 do imóvel. BRJ Rio de Janeiro, na análise da impugnatória, manifesta o entendimento preliminarmente de que o contribuinte não contesta as infrações de omissão de rendimento relativa à congregação das Angélicas de São Paulo, ou seja, isso sai da lide. Ressalto por oportuno que o contribuinte pagou parte do imposto devido conforme DARF de folha 6. Com relação ao rendimento de aluguéis, e aqui aluguéis especificamente,
ele junta a cópia da escritura de doação do imóvel, contrato de locação, com valores de aluguéis e taxa de administração relativa ao ano calendário de 2004. Os documentos comprovam que ele e a contribuinte Maria Vieira Ferreira eram coproprietários do imóvel na proporção de 1/3 e 2/3, respectivamente. Apesar da DIF apresentada por Closet House constar como beneficiário apenas o nome do Marcelo e dos documentos supracitados, verifica-se que ele informou corretamente a declaração, a sua parte relativa aos rendimentos do bem comum. Além disso, na declaração de ajuste anual, a concubina Maria Ferreira também informou o valor corretamente. Tá? Assim, por restar comprovado o montante de 10.761 como rendimentos líquidos recebidos de aluguéis, há que se excluir da tributação o valor de 21.436 glosado pela fiscalização. Então, a DRJ julgou procedente em parte, resultando o imposto a pagar de apenas 1.355,97 com os devidos acréscimos legais. Em sede de recurso, ele salienta que ele pagou 4.927 em julho de 2007, porém teria sido considerado pela fiscalização o valor de 1.814. Então, ele faz uma confusão no sentido de que ele junta, na verdade, uma comprovação de pagamento, um DARF, e ele acha que a fiscalização não considerou esse DARF. Tá? Então, os argumentos apresentados em sede de recurso voluntário demonstram que o contribuinte está de acordo com tudo quanto decidido. Questionar apenas o valor de R$ 1.814 recolhido por ele em 2005, pois ele tinha entendido que esse valor não teria sido considerado pela fiscalização. Tendo vista que não há mais controvérsia acerca das infrações, entendo que esse colegiado não tem mais o que julgar. No entanto, apenas para que não haja nenhuma dúvida acerca da análise dos questionamentos feitos pelo contribuinte, vale asseverar que a DRJ, quando do recálculo do valor devido, considerou sim o valor que foi recolhido pelo contribuinte no calendário em questão. Tanto é que ratificou que o contribuinte pagou parte do imposto devido conforme DARF de folha 6. Então, eu conheci e negar provimento. Eu fiquei na dúvida se seria não conhecer ou conhecer e negar. Porque, de fato, me parece que não tem mais, não teria controvérsia. Parte já tinha sido recolhida e parte reconhecida pela própria DRJ. Mas fiquei com receio dele, enfim, manejar. Seria conhecer e negar, né? Pois bem, é como voto, conhecer e negar, como está votado. Ok, alguém tem algum questionamento? Doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 115, Marcelo Ferreira. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo item tem um embargo de conselheiro do Wesley. 116. Sérgio Gonçalves. Esse embargo é bem simples, presidente. O que acontece? Nós tivemos um processo que foi dado parcial deferimento, tá? Sobre glosas e totalizou um valor de exatos R$16.100, tá? Só que no dispositivo constou R$18.100. Então, eu tinha feito os cálculos na hora de formalizar o acordo e constatei que realmente eram os R$16.100, tá? Então, eu embarguei, foi um embargo próprio meu, para que fosse constado agora no dispositivo, ao invés de R$18.100 das glosas, que foram restabelecidas, constar R$16.100, tá? Se quiserem dar uma olhadinha no processo. Mas o embargo é o meu próprio aqui, então. Provavelmente a unidade preparadora a unidade executora iria talvez até embargar por causa do pequeno valor. Ou não também, podia ter passado, né? Porque eram várias glosas de valores picados, enfim. Ok.
Algum questionamento? No corpo do voto, só para constar também, no corpo do voto, eu coloquei lá que deveria ser afastado os R$16.100, tá? O voto... Realmente, no meu voto tá 16 mil, só ficou no dispositivo. Acho que foi alguma coisa de transcrição de número mesmo. No meu voto, na conclusão e no corpo, tá 16.100. Se alguma coisa passou. Ok. Doutor João? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Doutor Maurício? Mas não saiu. Eu também acompanho. Então, deixa eu redigir aqui. Esse é o teclado da Sheila? Não, é o Wesley. Fechar aqui, desculpa. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher os embargos com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, re-ratificar o acórdão 2301006. Esse número tá certo, Wesley? Porque aqui no processo tá dizendo que é 006.943. Você colocou 172. Tá certo esse número? Não entendi a dúvida, presidente. Aqui você está dizendo que é o 006.943. O número do acórdão que está retificando. Número do acórdão. Está errado na sua conclusão. É 943. Deixa eu ver aqui. Será que eu copiei errado? 23.01.006.172. Aqui está dizendo que é 943 aqui na pauta e no início do seu acórdão. O acordo correto é 23.01.006.943. Isso. E a data tá certa? É data 16 de janeiro de 2020. 16 de janeiro de 2020. Então aqui a data também está errada. Eu vou 16 de janeiro. Eu acho que eu peguei de um outro voto e não alterei ele. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher os embargos com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado, re-ratificar o acordo 2301.006.943 de 16 de janeiro de 2020 para corrigir o dispositivo no dispositivo do voto, para corrigir, não, para alterar no dispositivo do voto. Você tá alterando, né? Eu acho que é infringente o efeito. Não, é infringente. Para corrigir no dispositivo do voto a quantia de R$16.100 referente ao restabelecimento da dedução parcial dos valores glosados, é isso? Isso, exato. 16.100. Confere? Confere. O próximo é da Letícia, 118, Rui Sérgio. É um imposto de renda, isso se trata de honorários advocatícios. Eu adotei o relatório do acórdão recorrido, mas eu não vou ler ele, porque eu vou enfrentar cada um desses pontos no meu voto, indicando cada um dos documentos. Então, a DRJ entendeu que não houve prova suficiente da alegação que eu vou enfrentar. O que aconteceu aqui?
o advogado declarou no imposto dele um valor bem menor que a cliente dele teria declarado no correspondente imposto de renda. Então, houve o cruzamento e aí iniciou-se uma fiscalização. Então, ele está sustentando que a ação judicial, que o valor de 755 mil foi realmente depositado pela Unibanco na conta judicial, em virtude de um acordo realizado nos autos do processo. Que desse valor total, apenas a quantia de 615 foi transferida via depósito online, juntando o extrato bancário no recurso dele. Desse valor, a quantia de 473 mil foi repassada à cliente, que é a Vânia, que não há nos autos qualquer elemento probante que possa se levar ao entendimento de que o valor de 755 mil fora efetivamente transferido, que teria afastado o artigo 42 e que teria retificado a declaração dele de imposto de renda. Bom, eu estou inicialmente fazendo um recorte do ponto controvertido desses autos. Qual o valor recebera o recorrente a título de honorários no contexto da ação de indenização de número tal, em que figurou como parte a senhora Vânia e do outro lado o Unibanco? A solução da lide se resolve pela carga probatória a ser conferida a cada documento coligido aos autos, seja pela recorrente, pela senhora Vânia, que é a cliente, e também pelo Unibanco, que foi a fiscalização intimou o Unibanco para apresentar documentos para esse processo. Então, eu passo a cotejar cada um desses documentos para alcançar a verdade processual. A senhora Vânia, eu pus Vera, mas é Vânia, que teria declarado, ela juntou a declaração de folhas 27 no seguinte sentido: ela declarou o recebimento de um valor originado da decisão tal de 755 mil, aproximadamente, né, que o advogado passou para ela o valor líquido de 473. Então, ele teria recebido o valor de 282 a título de honorários. A folha 28 também foi juntado o mandado de pagamento, o alvará judicial, no valor de 619 mil reais. A folha 29, um extrato da conta do depósito judicial, que está ali, se vocês notarem esse recorte, o valor líquido de 755 mil levantado por Rui Sérgio Tanuri. Esse valor de 619, depois eu fui entender, foi o valor inicialmente depositado, que não foi corrigido nem nada. Ela juntou também cópia do cheque do recorrente, a então autora da ação, de folhas 30 e 31, que ela recebeu do advogado, e aí vem os documentos apresentados pelo Unibanco. O Unibanco apresentou uma declaração de folhas 55, que eu copiei aqui também, que ele fala que teve um levantamento do depósito judicial no valor de 755 mil. Esse depósito judicial complementar no valor de 106 mil, mais para frente eu falo que nem é objeto aqui desse processo, porque foi em outras competências, foi em outro ano calendário que ele foi depositado. Ele também junta a folha 57, um comprovante de depósito judicial para garantir no juiz no valor de 619 mil, que é de 2002, no caso, o levantamento foi em 2004. Memória de cálculo emitido pela Justiça. Então, tem aqui um memório de cálculo, tudo do processo judicial, com as correções, etc. Petição da autora da ação, de novembro de 2004, de folha 62 e 63. Pedindo a expedição de alvará do valor depositado em juízo,
autorizando ao advogado que essa subscreve levantar o referido depósito com todos os acréscimos existentes na conta bancária, quando então a exequente trará para os autos o valor levantado, o qual será deduzido do valor apurado às folhas 207. Aí traz também o alvará expedido no valor de 619 mil, e a petição da autora de folha 66 e 67 no seguinte sentido. Então, a própria autora, Vânia, subscrita pelo recorrente, ela peticiona no processo que o crédito da exequente corrigido até a presente data é de 861 mil. Portanto, a exequente, mesmo depois de levantado o depósito judicial, continua credora do banco executado na quantia de 106 mil. Então, fala que o valor atualizado é 855, aí depois aqui embaixo fala depósito judicial. A própria autora, subscrita pelo recorrente, na ação judicial, declara esses 755 mil. Bom, o Unibanco também junta o extrato do depósito judicial, mandado de reforço de penhora do valor de 106 mil, expedido em 2 de dezembro de 2004, mas não foi levantado em 2004, guia de depósito judicial de 2005, a autora pede a expedição do alvará desse valor de 106, o alvará é expedido só em 2006, aqui eu estou no item 11 aqui dos documentos. Os documentos apresentados pelo recorrente, o alvará no valor de 619, que é o valor histórico depositado, o cheque do pagamento à autora, o mandado de pagamento no valor de 106 mil, recibo da senhora Vânia, de novembro de 2006, no valor de 86 mil, declaração da senhora Vânia, datada de 11 de abril de 2008, no seguinte sentido, aí ela já muda a declaração dela. Ela, inclusive, inclui a declaração nesse valor de 106 mil, que daqui a pouco eu falo que é irrelevante para o caso. Aí o recorrente também junta o imposto retificado, um extrato bancário, que demonstra o crédito do valor de 615 mil, no dia 16 de novembro de 2004. Então, ele prova que foi depositado 616 nesse extrato. Recibo de consolidação de parcelamento do que ele ficou devendo, porque ele retificou o imposto. Bom, antes de proceder ao exercício de ponderação das provas apresentadas, importante fazer novo recorte a presente lide. O presente lançamento refere-se ao exercício de 2005, ano calendário de 2004. Portanto, o depósito do valor de 106 mil, realizado em 2006, é um indiferente tributário para fins específicos do presente procedimento. O entendimento do acórdão recorrido, no contexto da valoração das provas, é no seguinte sentido. Todos os documentos foram analisados, e entre eles, para formar a convicção de que o presente lançamento encontra-se correto, destaco os documentos, as folhas 74 a 76, que consistem em uma tela da conta judicial onde foi feito o depósito para a autora, a senhora Vânia, e a peça judicial, extraída do processo em comento, com a assinatura do próprio impugnante, onde ele informa textualmente o valor depositado pelo banco de 755 mil. Destaco que nessa petição de 11 de 2004, o impugnante demonstra ao juiz o crédito total de 855 e fala que recebeu 755, faltando 106, que depois foi depositado. Junto à sua impugnação foram trazidos apenas elementos, enfim, eu vou continuar aqui a fundamentação. Compartilho com o entendimento do acórdão recorrido, não obstante os documentos juntados aos autos pelo recorrente, em especial o extrato bancário que acompanha seu recurso voluntário e que informa o depósito em sua conta do valor de 615 mil no dia 16 de 11 de 2004. Esclareço, em face dessa prova, pondero a petição do recorrente, esclareço, em face dessa prova, pondera a petição do recorrente, assinada por ele, inclusive, nas folhas tais, e que declara que o depósito foi de 755 mil.
Inclusive, foi nesse dia que ele levantou o alvará. Ou no dia anterior. No dia anterior, ele levantou o alvará. Ademais, pela cognição dos documentos, tem-se que o valor de 619 foi realizado em 24 de nove de 2002. Ele juntou um extrato mostrando que caiu nesse extrato 619. Ou seja, trata-se do valor depositado para garantia da execução, sendo óbvio afirmar a incidência de juros e correção, de forma a remontar, no mês de novembro de 2004, importe 755. O alvará expedido pelo juiz competente foi no valor histórico do depósito. Todavia, no momento do levantamento é que tem a incidência dos juros e da correção. Pelo extrato juntado pelo recorrente, foi depositado em sua conta Banco Brasil, número tal, 619 mil, ou seja, não consta no extrato desta conta o depósito do valor de 755, valor que o recorrente reconhece ter sido depositado pela petição. Nessa senda, importante considerar que fora juntado o extrato do recorrente do Banco do Brasil do mês de novembro de 2004. Eu entendo ser importante esclarecer que não considerem verídicas necessariamente as declarações do recorrente de que teria sido depositado o valor de 619 e não de 755. É que, em minha cognição, para refutar uma petição que reconhece o depósito de 755, deveria o recorrente aclarar as circunstâncias pelas quais teria recebido apenas o valor histórico do depósito, abrindo mão dos juros e correção monetária, ou esclarecer que teria tal valor sido depositado em outro momento, em outra conta. Ou seja, se essa diferença, o que eu estou falando é o seguinte, eu não estou falando que ele mentiu, só que é estranho ele reconhecer que ele aceitar receber só o valor histórico de 619, sem juros nem correção, lembrando que quando a justiça emite um alvará, é pelo valor histórico. Somente depois, ali no banco, que se levanta imediatamente os juros e a correção. Então, não é que eu estou falando que ele mentiu, porque ele trouxe uma prova, a meu ver, muito boa. Ele trouxe um extrato do Banco do Brasil, provando que entrou naquele dia 619 e não 755. Então, se ele informasse que essa diferença, por exemplo, teria ido para um outro ano calendário, nem seria objeto aqui. Se ele desse uma explicação, mas pelo contrário, ele declarou na ação judicial que teria recebido 755 mil. Então, só para concluir, dizer, entendo que os documentos juntados pelo recorrente não têm força suficiente para refutar o valor probatório do extrato do depósito judicial, que indica o valor atualizado de 2004 e que em 2002 era de 619, ou seja, indica o valor de 755, bem como a petição assinada pelo próprio recorrente após o recebimento do alvará, reconhecendo o depósito de 755. Desse juízo de ponderação probatória, eu neguei provimento, porque eu realmente eu quis um esclarecimento do advogado. Ele fez uma prova muito boa, que é um extrato, mas por que ele não esclareceu no recurso dele essa diferença de 619 para 755? Isso no recurso dele não tem. Eu não sei se vocês têm posicionamento contrário, eu estou aberta, inclusive, a mudar essa minha ponderação de provas. Alguém quer fazer alguma ponderação? Eu estou dando uma olhadinha aqui, ver se eu consigo ver o extrato do andamento desse processo trabalhista. Não sei se Não, é uma ação de indenização. A indenização? Correu no fórum. Pega o número das respostas do banco. Indenização não vai ter imposto retido na fonte, né? Então, porque uma possibilidade dessa diferença é ter dois alvarás lá nos andamentos. Um relativo à parte do levantada, líquida, e outro relativo ao imposto retido, que somando talvez desse esse valor total, entendeu?
quando é ação trabalhista, normalmente é isso, mas indenizatória, em regra, não tem retenção, né? A prova dele, Paulo, é muito boa, é um extrato. Só que realmente, no dia seguinte que ele levantou, ele falou que recebeu 755 mil. Se ele tivesse justificado isso. A prova é boa, mas não é útil. É o que você está dizendo. Sim, eu queria uma explicação, por exemplo, não, Entendi. a diferença foi paga o ano seguinte, entendeu? Eu quis discutir juros, aí estaria até fora, era uma linha de explicação, mas ele bateu que não, e sendo que, assim, a petição que ele assinou é muito... Aí eu procurei, será que foi outro advogado que assinou? Aqui, ele poderia falar, não, a diferença foi para outro advogado do meu escritório. Ok. Paulo, você está verificando ainda? Tem um documento aqui nas folhas 33, que ela já deve ter citado, que diz lá o saldo capital tal, capital major 755 mil, e saldo capital tal zero. Ele resgatou todo o capital, entendeu? E quando resgata o capital, é que ela colocou, os juros vai junto. O banco entrega esses juros, entendeu? Mas será que entregou em dinheiro? Porque foi transferido ou em duas contas? Eu não sei. Ele me provou que no Banco do Brasil, na conta tal, foi depositado 619. 614,56? Então é isso que eu fiquei... Mas ele tinha que ter esclarecido, né? Eu acho que tinha. Ok, podemos colocar em votação, então? Doutor João? Parabéns, doutora Letícia. Eu vou acompanhar a relatora. Parabéns pela forma minudente de análise das provas. A senhora foi muito, pelo visto, a senhora foi muito diligente, né, como só ia acontecer nesse processo, um processo que tem provas difíceis. Muito bem. Doutor Wesley? Bom, eu vou acompanhar a relatora. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Relatora. Doutor Paulo? Relatora. Doutor Maurício? Também acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Então, esse foi o item 118. Rui Sérgio, né? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 119 já fizemos. 120, doutor Kleber. Henrique Procópio. Tá mudo, né? Henrique Procópio é um retorno de diligência. Né? Então, na realidade, é uma auto-infração, né, de glosa de pensão alimentícia, né, que não comprovada pelo contribuinte. Eu vou aqui direto para o voto. No julgamento do recurso voluntário, foi proferido o voto vencido do então relator, que deu provimento ao recurso. Eu vou ler aqui por que é que ele deu provimento ao recurso. No presente caso, verifica-se, através da documentação acostada junto ao recurso, bem como aquele já apresentado à fiscalização, que foram corretas as decisões efetuadas pelo contribuinte, a título de pensão alimentícia a seus dependentes. Vejamos os documentos. Declaração da ex-esposa confirmando o recebimento dos valores das pensões do ano 2005. Recibos onde constam o recebimento dos valores referentes às pensões alimentícias. E termo de audiência onde foi proferida a sentença homologando a separação. Por oportuno, cumpre esclarecer que, em se prevalecendo do entendimento da fiscalização de que a declaração e os recibos não correspondem à verdade real dos fatos, deveria haver uma denúncia contra a emitente do documento por falsidade nas declarações. Presume-se, nesse caso, a boa-fé dos envolvidos, até mesmo porque não haveria razão da pensionada assinar um documento afirmando ter recebido valores sem que isso tenha ocorrido. Qual a vantagem que isso lhe traria, se era seu direito receber aqueles valores? Desta forma, entendo que resta comprovado que o autuado cumpriu todos os requisitos legais e agiu corretamente a efetuar as deduções em sua declaração, não havendo razão para subsistir a presente autuação. Então, o julgamento foi convertido em diligência
pelo seguinte voto vencedor. Verifico, contudo, o relator do voto vencedor, né? Verifico, contudo, insuficiência na instrução processual, pois os atos não estão instruídos com dados das declarações de ajuste referente ao ano calendário de 2005 apresentadas pelo contribuinte e tampouco pela senhora Patrícia Guerra Figueiredo da Silva, que é a beneficiária da pensão alimentícia. Para formar convicção sobre o litígio, considero necessária a anexação de tais declarações. Então, foi baixada em diligência para anexar as declarações. Tendo sido anexadas as declarações de ajuste, né, tanto dele como da pensionista, da que recebe a pensão, a questão probatória, então, fica instruída com a seguinte documentação: a declaração anual do recorrente, ano calendário de 2005, né, no qual, claro, consta a dedução da pensão alimentícia. A declaração de ajuste anual, ano calendário de 2005, de Patrícia Guerra Figueiredo, que a mesma declara ter recebido o valor de 41.500, sendo 15.000 recebido de pessoa física, como titular, e 26.400 como dependentes. Declaração da ex-esposa confirmando o recebimento dos valores das pensões no ano de 2005. Recibos onde constam os recebimentos dos valores referentes às pensões alimentícias e não consta acordo judicial ou escritura pública de pensão alimentícia. Diante dos documentos apresentados, considero que os mesmos não são hábeis e idôneos para comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia. Portanto, correta está a decisão da primeira instância, a qual adoto transcrevo abaixo. Então, não tem o acordo judicial ou homologação, ela não declarou a pensão, tampouco ela declarou a pensão, ela não declara a pensão na declaração dela. Então, ao meu ponto de vista, não resta comprovado, então, indevida a colocação, a glosa da pensão alimentícia foi feita correta pela fiscalização e eu nego provimento ao recurso. Ok, alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho, então... E tem... Esse foi o 120, né, Kleber? Isso. Henrique Procópio. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. 122, da doutora Letícia. Vicente de Paulo. Cinco minutinhos, não, doutora Sheila? Já quer 5 minutinhos? São 15 e 30. Pode ser. Mas pode ser, acho que 5 minutos mesmo, 10. Porque 10, né? não dá 15 minutos, não, acho que 15 minutos muito. 10? 10 tá bom. 10 minutinhos, então? Tá. 10. Vou interromper a gravação.